Você se encontra agachado atrás de cortinas de seda na Cidade Proibida, ouvindo o suave som de uma fita de seda sendo apertada ao redor do pescoço de um jovem imperador. É o ano de 1542 d.C., e 16 mulheres do palácio se movem como sombras no quarto do imperador Jing. Seus pés descalços mal fazem barulho no mármore gelado enquanto cercam a figura adormecida. Uma jovem, com apenas 14 anos, treme ao puxar o cordão da cortina com mais força. Suas mãos tremem, pois ela entende que este momento pode significar liberdade ou morte. Não há harém imperial chinês, não existem alternativas. A fita se aperta, o nó não está correto, o imperador se agita. Em instantes, essas mulheres podem enfrentar a morte por 1000 cortes. Mas nesta noite, elas ousaram desafiar um sistema que as tratava como meros objetos para a eternidade. Antes de mergulharmos nessas histórias esquecidas de luta e resistência, se você aprecia descobrir as verdades ocultas da história, não esqueça de curtir e se inscrever para mais conteúdos como este. E, por favor, comente abaixo de onde você nos escuta. É incrível como estamos explorando essas narrativas ancestrais juntos, conectados através do tempo e do espaço, movidos pela nossa curiosidade sobre o passado. Imagine-se caminhando pelas paredes vermelhas e telhados dourados da Cidade Proibida. Os turistas de hoje admiram a beleza, a majestade, a maravilha arquitetônica, mas eles não veem as milhares de mulheres que viveram e morreram dentro dessas muralhas, afastadas de suas famílias, sem poder escolher seu próprio destino. Por mais de 2000 anos, desde a dinastia Qin em 202 a.C. até a queda da dinastia Qing em 1912 d.C., os imperadores chineses mantiveram haréns que podiam abrigar até 20.000 mulheres simultaneamente. As fileiras de consortes imperiais mudaram ao longo da história, mas sempre foram significativas, dado seu papel na administração da corte interna e na sucessão imperial. Todas as mulheres que habitavam a Cidade Proibida eram rigorosamente isoladas nos aposentos imperiais, no fundo do palácio. Elas eram restritas à corte interna e tinham proibição de sair da seção norte. O processo de seleção era severo. Durante a dinastia Ming, por exemplo, nenhuma casa estava isenta. Segundo os regulamentos, todas as jovens solteiras passavam pelo processo de seleção Shunu. Esse processo ocorria a cada 3 anos dentro da Cidade Proibida. As candidatas, com idades entre 14 e 16 anos, eram escolhidas com base em seu histórico, virtudes, comportamento, caráter, aparência e saúde. A cada 3 anos, oficiais percorriam o império em busca de garotas nessa faixa etária. A beleza era menos importante que a linhagem e a virtude. Contudo, uma vez selecionadas, essas jovens desapareciam para sempre no palácio. A própria arquitetura foi projetada para conter. A corte interna era composta por 3 grupos principais de mulheres: concubinas, servas do palácio e princesas reais. Elas viviam em uma hierarquia complexa, que poderia elevá-las ou arruiná-las de acordo com os caprichos do imperador. No topo dessa hierarquia estava a imperatriz, a única esposa oficial do imperador. A imperatriz era a figura mais reverenciada e respeitada entre as mulheres na China, sendo considerada a mãe do mundo. Imagine ser uma dessas garotas escolhidas, arrancadas de tudo que conheciam aos 14 anos. Você nunca se afastou mais do que algumas milhas de sua vila. Nunca presenciou edifícios mais altos que 2 andares, nem experimentou a suavidade da seda. Agora, você atravessa portões imensos, adequados para exércitos, por corredores que se estendem além de toda a sua cidade natal, passando por paredes adornadas com dragões e fênixes que parecem zelar por cada um dos seus passos. O ar aqui é impregnado de um aroma singular.
O incenso e o medo se misturam ao cheiro metálico do poder. Você ouve o sussurrar de 1000 hobbies de seda, conversas em dialetos estranhos aos seus ouvidos, e o lamento que alguém se esforça para silenciar. O harém não era apenas um conjunto de mulheres atraentes, era uma estrutura meticulosamente planejada de controle, temor e abuso sistemático. Para garantir que qualquer criança nascida no harém fosse fruto do imperador, os homens não podiam ter relações com as mulheres sob sua proteção. As únicas exceções eram os eunuques, homens que foram castrados e, portanto, tornaram-se impotentes. Durante a dinastia Ming, que se estendeu de 1368 a 1644, cerca de 100.000 eunucos estavam a serviço do imperador e da corte imperial. Essas figuras desempenhavam papéis centrais na administração, nos rituais da corte e até em questões de Estado. Tornar-se eunuco não era, na maioria dos casos, uma escolha voluntária, mas uma imposição social dura. Por isso, muitos sofriam com incontinência, mau odor e eram evitados pelos cortesãos que eram homens inteiros, que nutrirem desprezo pelos eunuques. Imagine um garoto de 8 anos sendo arrancado de sua família, segurado por adultos, enquanto uma lâmina retira completamente sua masculinidade. A taxa de sobrevivência desse procedimento era inferior a 60%. Aqueles que sobreviviam enfrentavam uma vida repleta de problemas físicos, exclusão social e traumas psicológicos. Eles não eram totalmente homens nem mulheres em uma sociedade que só reconhecia essas duas categorias. Não pertenciam a lugar algum, exceto ao serviço daqueles que destruíram seus corpos para assegurar sua lealdade. A rotação das concubinas que compartilhavam a cama com o imperador era rigorosamente controlada. Secretários eram encarregados de registrar a vida sexual do imperador com pincéis mergulhados em tinta vermelha imperial. Até mesmo os momentos mais íntimos eram burocratizados. As concubinas precisavam se banhar e serem examinadas por um médico da corte antes que o imperador as visitasse. Imagine ser reduzida a uma simples entrada em um registro oficial. Seus momentos mais privados catalogados por homens com pincéis e tinta. A rotina diária das concubinas era marcada pela vigilância constante. Naturalmente, elas eram estritamente proibidas de se envolver com qualquer outra pessoa além do imperador. A maioria de suas atividades era observada e monitorada pelos eunuques, que detinham grande poder no palácio. Acreditava-se que regular a vida sexual do imperador era crucial para manter o bem-estar de todo o Império Chinês. Os calendários chineses do século X não eram usados para marcar o tempo, mas sim para controlar o cronograma sexual do imperador. Para muitas mulheres no harém, o pesadelo começava antes mesmo de cruzarem os portões do palácio. Para muitas mulheres no harém, o pesadelo começava antes mesmo de cruzarem os portões do palácio. Com a prática cruel de amarrar os pés em alta, aquelas com pés deformados não podiam escapar ou sequer andar até os aposentos do imperador, sendo carregadas nuas até o homem à espera. A amarração dos pés consistia em quebrar os ossos dos pés de uma menina e dobrá-los para criar a forma desejada de botão de lótus. As mães amarravam os pés das filhas de forma tão severa que a circulação sanguínea era interrompida, resultando na morte e queda dos dedos. O arco do pé era quebrado e os pés eram dobrados. O odor de carne em decomposição era visto como um indicativo de que a amarração estava sendo feita corretamente. Imagine o som dos pequenos ossos se estilhaçando sob pressão. Pense em uma mãe segurando sua filha de 4 anos, que grita de dor, enquanto ela enrola um pano em torno de pés que nunca mais a levarão livremente por um campo ou uma colina. A menina não compreende por que sua mãe lhe causa dor.
Por que o sofrimento se estende por meses? Por que andar se torna uma tortura? Ela apenas sabe que o amor agora é sinônimo de dor. As pessoas que deveriam protegê-la são as mesmas que a ferem. Essa prática não era apenas sobre estética, tratava-se de controle. Mulheres com os pés amarrados não conseguiam andar mais do que alguns passos sem sofrimento. Não podiam correr, defender-se ou escapar. Tornavam-se totalmente dependentes dos outros para se locomover. No harém, essa limitação física se transformou em mais uma forma de aprisionamento. Uma mulher com os pés amarrados jamais conseguiria fugir, mesmo que conseguisse escapar das muralhas do palácio. Em poucas horas, ela seria recapturada, mancando dolorosamente pelas ruas que não conseguia percorrer, dependendo da bondade de estranhos que provavelmente a entregariam às autoridades em troca de uma recompensa. Entre os horrores registrados na história da China imperial, talvez nenhum supere os do imperador Jia Jing, que governou de 1521 a 1567 d.C. Algumas fontes relatam que a busca do imperador pela imortalidade incluía práticas incomuns e baseadas em antigas crenças alquímicas, como a elaboração de substâncias conhecidas por nomes como chumbo vermelho, que ele acreditava ter propriedades de prolongar a vida. Registros sugerem que ele mantinha jovens sob rígidas rotinas alimentares, acreditando que isso aumentaria a pureza e a eficácia dos rituais. Contudo, tais práticas acabaram revelando o lado sombrio das obsessões imperiais e demonstram até que ponto a crença no poder absoluto podia influenciar comportamentos e decisões na corte. Muitas meninas de 13 a 14 anos eram mantidas para a produção dessa mistura abominável, recebendo somente folhas de amoreira e água da chuva, pois o imperador acreditava que isso preservaria a pureza do material. Em sua rotina diária, elas acordavam cedo para colher orvalho das bananeiras do jardim, levando-o ao imperador como parte de outro de seus métodos para alcançar a longevidade. Muitas dessas meninas adoeciam devido ao frio e eram punidas por isso. Sua dieta de folhas de amoreira e água da chuva não era suficiente para sustentar seus corpos em crescimento, mas a desnutrição era parte do processo. Meninas fracas e doentes se tornavam mais fáceis de controlar, e sua desesperança as tornava submissas. O próprio ato de coleta era um horror mecanizado. Mensalmente, durante seus ciclos menstruais, essas meninas eram examinadas e seu sangue coletado por eunucos e médicos da corte. Eram tratadas como gado, com suas funções corporais naturais sendo exploradas na busca insana de um imperador por imortalidade. Aquelas que produziam mais sangue recebiam um tratamento um pouco melhor, enquanto as que apresentavam ciclos irregulares ou insuficientes eram espancadas ou descartadas. A obsessão do imperador pela imortalidade custou a vida de centenas de jovens. Alguns anos depois, em 1552, ele reduziu a idade e trouxe 208 novas garotas. 3 anos depois, em 1555, ele trouxe 150 meninas, todas com menos de 8 anos, para aumentar a produção de seu elixir de chumbo vermelho. 3 anos depois, em 1555, relatos históricos mencionam que o imperador reuniu um grande grupo de jovens dentro da cidade proibida, impondo a elas rígidas rotinas e restrições, acreditando que isso aumentaria a eficácia de seu chamado elixir de chumbo vermelho. Essas práticas, profundamente marcadas pela superstição e pelo misticismo da época, revelam o quanto a obsessão pela imortalidade podia levar a medidas extremas. Os guardas observavam atentamente essas pequenas, registrando qualquer mudança física, preparando-as para um futuro de sangramentos sistemáticos em favor do sonho distorcido de um imperador.
O aspecto ainda mais grotesco dessa situação era a total desconexão do imperador com a governança. Após uma tentativa de assassinato contra Jar Jing, ele isolou-se na parte ocidental da Cidade Proibida, abandonando as audiências por 2 décadas. Enquanto seu império desmoronava e seu povo enfrentava fomes e invasões, Jiang se dedicava inteiramente à sua busca distorcida pela imortalidade, alimentando-se do sangue de crianças. O complô Henian, ocorrido em 1542, foi quando algumas dessas mulheres do palácio finalmente atingiram seu limite. Nesse evento, 16 mulheres do palácio tentaram assassinar Ji Jing. Imagine-as naquela noite, reunidas no quarto do imperador. Elas agiram enquanto ele estava com sua concubina favorita, a consorte Duan, conhecida como Senhora Cao. Após a saída da consorte com suas atendentes, o imperador ficou sozinho, e então as mulheres aproveitaram a oportunidade para atacar. Elas haviam planejado isso por semanas, talvez meses, coordenando-se em segredo, conscientes de que, se descobertas, enfrentariam não apenas a morte, mas também a tortura de suas famílias. Para se comunicarem, usaram olhares e gestos, disfarçando suas conversas sobre seda e poesia, que na verdade tratavam de assassinato e liberdade. Praticaram nós no escuro, testando a resistência das cordas das cortinas e discutindo quem seguraria o imperador e quem puxaria a corda. Enquanto uma concubina tentava estrangulá-lo com uma fita do cabelo, as outras seguraram o imperador. Quando isso não funcionou, amarraram uma corda de seda ao redor de seu pescoço, mas, infelizmente, escolheram o tipo errado de nó e não conseguiram apertar o laço para finalizar o serviço. Imagine o desespero daquela ação. 16 mulheres, algumas ainda adolescentes, cercando o homem mais poderoso de seu mundo. Suas mãos tremem. Uma delas chora em silêncio enquanto agarra o braço do imperador. Outra murmura orações ou maldições entre os dentes. A mulher com a fita no cabelo, com cerca de 19 ou 20 anos, estava no palácio há 5 anos, testemunhando amigas desaparecerem nos aposentos do imperador, algumas voltando quebradas ou nunca retornando. Aquela fita era a última lembrança de sua mãe, um vínculo com sua casa. Agora, ela a usava para tentar estrangular seu captor. No entanto, a inexperiência as traiu. Eram mulheres treinadas em música e poesia, não em assassinato. Não sabiam como amarrar um nó de estrangulamento adequado e hesitaram em momentos críticos. Quando o imperador começou a lutar, algumas congelaram. Seu fracasso selou seu destino. Uma das conspiradoras, em pânico, denunciou a tentativa de assassinato à imperatriz Fang. Enquanto o imperador permanecia inconsciente até a tarde do dia seguinte, a imperatriz assumiu o controle da situação e, de maneira trágica, ordenou a execução das mulheres do palácio, utilizando a horrenda punição da morte por 1000 cortes. As famílias das vítimas também foram eliminadas. Esse método brutal visava intensificar o sofrimento e registros da dinastia Ming indicam que isso poderia resultar em cerca de 3.000 cortes ao longo de 3 dias. Em algumas ocasiões, a carne das vítimas era até vendida como remédio. Os algozes, mestres na arte da dor, eram treinados para manter as vítimas acordadas e vivas pelo maior tempo possível. Começavam com pequenos cortes nas extremidades, avançando gradualmente em direção a órgãos vitais, cronometrando cada movimento para aumentar a agonia. Imagine as 16 mulheres sendo arrastadas para o local da execução. Algumas estão em oração, outras gritando, enquanto algumas permanecem em silêncio, dominadas pelo medo. A mais jovem pode ter apenas 15 anos, nunca tendo saído dos muros do palácio, nunca tendo beijado um garoto de sua escolha, sem a chance de se tornar mãe ou aprender um ofício, ou até mesmo viajar para outra cidade.
Agora, ela é presa a uma estrutura de madeira, enquanto homens armados com facas discutem a melhor maneira de prolongar sua morte por dias. Além das jovens que enfrentaram a morte por facadas, a imperatriz Fang também ordenou a decapitação de 10 membros de suas famílias e a escravização de outros 20. Mães e pais que perderam suas filhas para o harém imperial agora também perderam suas vidas na desesperada tentativa de libertá-las. Irmãos foram vendidos como escravos. Linhagens inteiras foram destruídas porque 16 meninas tentaram estrangular o imperador que as explorava para obter seu sangue. O aspecto mais aterrador dessa história é o que revela sobre o desespero. Essas mulheres estavam cientes das consequências de falhar, mas ainda assim tentaram. Elas escolheram a morte certa, em vez de uma vida contínua no harém de Gading. O que isso nos diz sobre as condições que enfrentavam diariamente? Que tipo de horror sistemático poderia levar adolescentes a preferirem a morte por tortura à vida no palácio? Pense no que essas mulheres experimentavam a cada dia que as tornava dispostas a morrer em vez de continuar vivendo nesse tormento. Elas viam amigas desaparecerem nos laboratórios do imperador, testemunhavam garotas da mesma idade enfraquecendo por desnutrição, seus corpos sendo colhidos como colheitas. Elas viviam cientes de que não eram nada além de máquinas para produzir sangue para as ilusões de imortalidade de um louco. A morte por 1000 cortes era aterradora, mas ao menos tinha um fim. A vida no harém de Jiaing era uma morte por 1000 cortes dilatada ao longo dos anos. A resposta do imperador à tentativa de assassinato mostrou seu total desapego da realidade e da humanidade. Então, o que fez o imperador Ging após essa tentativa? Ele endureceu as restrições sobre suas virgens e trouxe 300 novas garotas após a morte da imperatriz Fang em 1547. Apenas 16 mulheres haviam acabado de morrer, sofrendo na tentativa de escapar de seu sistema, e sua resposta foi tornar esse sistema ainda mais opressivo e adicionar mais vítimas. Avançando para o ano de 1900, encontramos outra história que revela a brutalidade cotidiana que marcou a vida no harém imperial. A consorte Shen, nascida em 1876, é mais conhecida como a companheira do imperador Guang, o penúltimo imperador da dinastia Qing. Sua irmã mais velha, a consorte Jin, também foi escolhida como concubina, e ambas as meninas entraram na Cidade Proibida quando Shen tinha apenas 13 anos. Ao contrário de muitas concubinas que foram esquecidas ao longo do tempo, a consorte Zhen conseguiu atrair a atenção e o carinho do imperador Guangxu, desafiando as normas do conservador Palácio Imperial. Ela era uma mulher cheia de vida e de espírito independente, fascinada por aprender sobre novas culturas e inovações tecnológicas. Sua personalidade vibrante conquistou o coração do imperador, que frequentemente escolhia passar seu tempo livre ao lado dela. Imagine essa jovem mulher vivendo sob as rígidas regras do palácio da dinastia Qing tardia. Enquanto outras concubinas se dedicavam a atividades tradicionais, como bordado, caligrafia e a prática da poesia clássica, a consorte Zhen estava sedenta por conhecimento sobre o mundo além das fronteiras da China. Sempre que tinha oportunidade, ela lia jornais estrangeiros, fazia perguntas sobre as tecnologias do Ocidente e engajava-se em debates sobre política e reforma com qualquer um disposto a dialogar. Em um ambiente onde se esperava que as mulheres fossem silenciosas e ornamentais, ela se destacava pela inteligência e pela franqueza. Contudo, no harém, ganhar o amor do imperador podia ser tão arriscado quanto ser ignorada. A consorte Zhen, ao conquistar a atenção exclusiva do imperador e exibir sua inclinação a transgredir normas, rapidamente se tornou uma fonte de descontentamento
para a poderosa imperatriz da Aja Cassi. A consorte Zen tinha plena consciência das boas intenções do imperador em reformar o que era visto como um sistema imperial decadente e frequentemente o incentivava a avançar com suas mudanças. Em 1894, a imperatriz da Aja rebaixou a consorte Zen, alegando sua interferência em assuntos políticos como a justificativa principal. De acordo com alguns relatos, a imperatriz até ordenou que ela fosse chicoteada. Imagine ter apenas 24 anos, ser despida e açoitada sob as ordens da imperatriz da Aja, tudo por ter encorajado seu marido a modernizar o país. O castigo não era apenas uma penalidade, era uma humilhação pensada para quebrar o espírito da consorte Zen e mostrar a todas as outras mulheres do palácio o destino reservado àquelas que ousassem sair de seus papéis tradicionais. No entanto, o verdadeiro pecado da consorte Zen não era a intromissão política, mas sim a sua juventude, inteligência e o amor do imperador. À medida que a imperatriz envelhecia e sentia seu poder diminuir, no ambiente do harém, as mulheres competiam não apenas pela atenção do imperador, mas pela própria sobrevivência. Zen havia lutado arduamente para ascender de uma concubina de classe baixa a uma verdadeira governante da China, e não estava disposta a permitir que uma mulher mais jovem, atraente e progressista ameaçasse sua posição. O fim de sua história chegou em meio ao tumulto de 1900, quando forças estrangeiras invadiram Pequim durante a rebelião dos Boxers. Enquanto a corte imperial tentava fugir da cidade, a imperatriz da Aja tomou uma decisão final e impiedosa em relação à consorte Zen. Segundo os relatos, a imperatriz ordenou que a consorte Zen fosse retirada de seu confinamento e apresentada a ela. A imperatriz supostamente declarou: "Eu originalmente planejava levá-la conosco, mas você é jovem e bonita e provavelmente será violentada pelos soldados estrangeiros no caminho. Espero que você saiba o que deve fazer." Essas palavras disfarçavam uma falsa compaixão, uma pretensa proteção que encobria um assassinato. A imperatriz estava, na verdade, ordenando que a consorte Zen cometesse suicídio, mascarando isso como uma preocupação com sua segurança e honra. Porém, quando a consorte Zen se recusou a seguir esse caminho e, ao invés disso, implorou para que o imperador pudesse ficar e negociar com as potências estrangeiras, a farsa da preocupação da imperatriz caiu por terra. Acreditando que seria salva, Zen pediu para que o imperador fosse autorizado a permanecer na cidade proibida e tentar negociar. Enfurecida, a imperatriz ordenou que Zen fosse lançada em um pequeno poço que permanece até hoje. Furiosa com a situação, a imperatriz da Aja Jassik decidiu finalmente que a consorte Zen deveria ser jogada em um poço escondido nos fundos do Palácio Ningar, no canto nordeste da cidade proibida. Pense na tensão desse instante final entre duas mulheres cujas existências foram moldadas por um mesmo sistema opressivo. Kixi, já na casa dos 60, havia conseguido sobreviver por décadas no harém, tornando-se mais implacável do que qualquer outra. Ela havia dado ordens para exterminar centenas, quiçá milhares, de vidas, tudo para assegurar sua posição de poder. A jovem consorte Shen, com apenas 24 anos, ainda nutria a esperança de que a razão e a compaixão pudessem triunfar. Ela implorava a Kixi que pensasse no bem do império, ao invés de focar em sua própria sobrevivência. No entanto, Kixi já havia compreendido que, dentro do sistema harém, a compaixão era vista como fraqueza, e a única verdade que realmente importava era a própria sobrevivência. Ela se tornara o exemplo perfeito da estrutura que a havia oprimido. Uma mulher capaz de ordenar a morte de outra sem um pingo de hesitação, que justificava qualquer ato cruel em nome da necessidade. Seu corpo só foi recuperado no ano seguinte,
quando finalmente recebeu sepultura. O poço, até hoje, permanece na Cidade Proibida, um pequeno buraco no chão que guias turísticos mencionam como uma nota curiosa da história. Mas imagine aquele momento, uma mulher de 24 anos sendo empurrada para dentro de um poço estreito, afundando na escuridão, enquanto as figuras mais poderosas da China se apressavam para se proteger. Os últimos momentos da consorte Janon teriam sido aterradores além da imaginação. Os poços na Cidade Proibida eram profundos e angustos, feitos para armazenar água, não para descartar seres humanos. Ela teria caído entre 6 e 9 metros, possivelmente quebrando ossos ao colidir com as paredes de pedra ou o fundo. Se a queda não a eliminasse instantaneamente, ela teria encontrado uma morte lenta, afundando na água estagnada, sozinha na completa escuridão, ciente de que ninguém viria em seu socorro. Essas narrativas de horror eram possíveis graças a um sistema que permeava todos os aspectos da sociedade chinesa. Alguns imperadores Ming tinham mais de 9.000 concubinas, muitas das quais foram raptadas de suas casas e mantidas em prisão dourada, liberadas apenas quando convocadas para o leito do imperador. Pense na lógica desse sistema. Se um imperador tivesse 9.000 concubinas e vivesse 40 anos após subir ao trono, precisaria ver uma mulher diferente a cada noite durante 25 anos apenas para encontrar cada uma vez. Muitas delas passavam suas vidas no palácio sem nunca ter contato com o imperador. Eram prisioneiras que não conheciam seu captor. Imagine passar toda a sua vida, desde os 14 anos até a morte, aguardando uma convocação que nunca chega. Você acorda todos os dias se perguntando se hoje será o dia de ser escolhida. Você ensaia conversas, cuida de sua aparência, ensaia como se comportará se for chamada à presença do imperador. Os anos vão passando, seu cabelo começa a ficar grisalho, sua pele revela os primeiros sinais do tempo. Outras mulheres são escolhidas, algumas várias vezes, enquanto você permanece invisível. Você começa a perceber que viverá e morrerá neste palácio sem jamais ter uma palavra com o homem que deveria ser seu dono. O custo psicológico era imenso. Muitas concubinas passavam seus dias à espera de uma chamada do imperador. Durante essas longas esperas, frequentemente se sentiam desconectadas das atividades do palácio, o que resultava em dias de solidão para muitas delas. As concubinas tinham seus próprios aposentos e preenchiam suas rotinas aplicando maquiagem, costurando, praticando diversas artes e socializando com outras concubinas. Entretanto, até as interações entre elas eram limitadas pela rigorosa hierarquia. Cada contato entre as mulheres seguia um protocolo estrito, fundamentado em suas posições específicas dentro do sistema de classificação. Elas precisavam demonstrar respeito àquelas em status superior e agir com cautela para não descontentar ninguém ou atrair a atenção indesejada de figuras poderosas que pudessem representá-las uma ameaça. Imagine tentar cultivar amizades em um ambiente onde apoiar uma amiga poderia significar sua própria queda, onde demonstrar afeto excessivo poderia ser visto como o estabelecimento de alianças arriscadas, onde cada diálogo era vigiado por informantes que reportavam tudo às autoridades superiores. O sistema do harém deliberadamente impedia a formação de laços autênticos entre as mulheres. Conscientes de que indivíduos isolados eram mais fáceis de controlar do que grupos resistentes, as mulheres tinham a capacidade de criar amizades e alianças políticas. Porém, a luta pela atenção do imperador frequentemente prejudicava muitos desses vínculos. O sistema era intencionalmente desenhado para colocar as mulheres em competição umas contra as outras. Se você se tornasse amiga de outra concubina, também estaria disputando a atenção escassa do imperador. O sucesso de sua amiga
poderia significar sua própria derrota, e essa derrota poderia não apenas ser uma desilusão pessoal, mas também resultar em punições severas, despromoções ou até mesmo a morte. Algumas mulheres encontraram maneiras de manter sua sanidade dentro dessas limitações. Elas estabeleceram relacionamentos cuidadosamente equilibrados, que ofereciam companheirismo sem ameaçar a hierarquia. Desenvolveram códigos complexos de comunicação que lhes permitiam expressar emoções reais, enquanto mantinham as formalidades exigidas. Criaram arte, música e poesia que preservavam sua humanidade, apesar das tentativas do sistema de reduzi-las a meros objetos. Outras, porém, não resistiram à pressão. Registros de diferentes dinastias mencionavam mulheres que pararam de se alimentar, que conversavam com figuras imaginárias ou que atacavam outras sem motivo aparente. O sistema do harém gerava tanto loucura quanto herdeiros masculinos. No entanto, a loucura era tratada como um problema a ser administrado, em vez de uma tragédia humana. Para compreendermos como o sistema do harém se mantinha, é essencial entender como ele transformava suas vítimas em perpetradoras. A imperatriz da Ásia começou como uma concubina de baixo escalão, escolhida como consorte de uma nobreza de quinto nível. Em outras palavras, uma digna senhora, guine chinesa, que recebeu o nome de Lan, que significa orquídea. Mas Ti possuía o que muitas concubinas não tinham. Ela deu à luz o único filho sobrevivente do imperador. Em 1855, a senhora Yanara, como Xi foi registrada ao entrar na Cidade Proibida, engravidou. E no dia 27 de abril de 1856, ela deu à luz Zun, o único herdeiro masculino do imperador Xinfeng, alcançando assim a posição de consorte imperial Ye, que era uma consorte de quarto nível. Esse único fato biológico a transformou de prisioneira em intermediária de poder. Imagine Kuki como uma jovem mulher, provavelmente com 16 ou 17 anos, ao dar à luz. Ela estava no palácio há alguns anos, observando outras mulheres subirem e descerem em favor do imperador. Aprendeu que a única segurança estava em gerar filhos homens. Quando seu filho nasceu e sobreviveu ao primeiro ano, ela sabia que sua vida havia mudado fundamentalmente. Não era mais apenas uma concubina qualquer, mas a mãe do herdeiro do trono. Contudo, até essa elevação trouxe novos perigos. Pouco antes do nascimento do imperador Tongzhi, Tixi quase perdeu sua posição devido ao seu temperamento difícil e à sua ousadia. Tikixian veio em sua defesa. A imperatriz poderia ter deixado Tixi sofrer uma queda em desgraça, eliminando uma rival em potencial. No entanto, ela optou por protegê-la, dando início a uma relação intrincada que moldaria a política chinesa por muitos anos. Quando seu marido faleceu em 1861, Cexi enxergou uma oportunidade. Ela viu a morte do imperador como um momento crucial para dar um golpe e transformar a China. Cexi acreditava que os regentes haviam aconselhado o imperador de forma errada. Kexi, então conhecida como concubina Ye, uniu forças com Jen para elaborar um plano de golpe. As duas conseguiram derrubar os regentes, prendendo 5 deles, executando um e forçando 2 a cometer suicídio. Imagine o impacto desse momento de mudança. Kixi havia sido uma vítima do sistema harem por anos, sem poder, exceto pelo papel de mãe do herdeiro. Agora, de repente, ela tinha a chance de assumir o controle do império. O golpe exigia meticuloso planejamento, coordenação com familiares imperiais e a disposição de ordenar a morte de homens poderosos que apenas dias antes tinham sido seus superiores. Foi o instante em que a vítima se transformou em perpetradora, quando alguém que havia padecido sob o sistema decidiu perpetuá-lo e reforçá-lo, ao invés de promovê-lo.
Keko poderia ter utilizado seu novo poder para melhorar a vida das mulheres no harã, restringindo a capacidade do imperador de acumular milhares de concubinas e reformando o processo de seleção que separava meninas de suas famílias. Contudo, ela recorreu às mesmas ferramentas de opressão que a dominaram para controlar os outros. Nos 47 anos seguintes, até sua morte em 1908, Koken governou o Império Chinês. Ela sobreviveu ao sistema harã, dominando suas crueldades, e voltou essas mesmas crueldades contra o Império e a nova geração de mulheres do palácio. Seu tratamento em relação à nora expôs como o sistema se perpetuava. Quando o imperador Tongji se casou com a imperatriz Alute, Kaiki sentiu ciúmes da relação deles. Desde o início do casamento, Tongji passava a maior parte do tempo com sua esposa, em detrimento de suas 4 concubinas, incluindo a senhora Fusher, consorte nobre Gi, escolhida por Kaiki. A imperatriz da Aja Kixi tornou-se hostil em relação à imperatriz Ganon, aconselhando-as a se dedicarem mais ao estudo sobre como governar o país. Kixi também utilizou Unix para espionar Tongji. O jovem imperador tentava construir uma relação conjugal normal com sua esposa, mas Kixi não suportava a ideia de perder o controle sobre ele. Ela havia passado anos se estabelecendo como a força por trás do trono, e uma imperatriz forte que influenciasse o imperador era uma ameaça à sua posição. Quando o imperador Tongji se casou e sua esposa Alute deu à luz um menino, a imperatriz Kixi, percebendo que ele representava uma ameaça ao seu poder, ordenou a morte do bebê. Dizem que não muito depois, o imperador Tongji contraiu varíola e faleceu. Sua esposa, após a morte do marido, tirou a própria vida ingerindo ópio. No entanto, surgiram rumores de que a imperatriz Kixi poderia estar por trás da morte do jovem imperador e de sua esposa. A mulher que um dia foi uma concubina sem poder, tornou-se a arquiteta da continuidade do sistema. Ela sacrificou seu próprio neto para manter o domínio. Levou sua nora ao suicídio em vez de compartilhar a influência. Ela aprendeu as lições do harã de forma exemplar. Não confie em ninguém. Elimine ameaças antes que elas se tornem perigosas e nunca tenha misericórdia de quem possa contestar sua posição. Ao longo da história da China, milhões de mulheres desapareceram no sistema do harém imperial. Em momentos de grande afluxo, mais de 20.000 mulheres habitavam o palácio durante os reinados do imperador Huan e do imperador Ling. Cada uma dessas cifras representa uma vida interrompida, sonhos que jamais se concretizaram, famílias desfeitas. Imagine um único dia, em um harém tão vasto, 20.000 mulheres despertando em edificações que se estendem por centenas de acres. O som suave da seda esvoaçando enquanto se vestem. O burburinho de milhares de conversas em diversos dialetos. O arranhar de pincéis sobre o papel enquanto praticam a caligrafia. As melodias delicadas de instrumentos musicais enquanto ensaiam canções que talvez nunca cheguem ao público desejado. O aroma de incenso, perfumes e pratos sendo preparados em enormes cozinhas para alimentar essa pequena cidade de mulheres. A complexa dança de servos e eunucos transitando entre os edifícios, entregando mensagens, suprimentos e relatórios sobre comportamento e saúde. Mas sob essa fachada de atividade civilizada, corriam correntes de desespero, competição e medo. Mulheres avaliando quais outras poderiam ameaçar sua posição. Eunucos atentos a sinais de relacionamentos impróprios ou disputas políticas. Guardas assegurando que nenhuma dessas mulheres se aproximasse dos limites de sua prisão dourada. Exames médicos para monitorar ciclos menstruais e fertilidade. A constante consciência de que suas vidas poderiam mudar ou terminar com base em decisões tomadas por pessoas que nunca conheceriam.
sobre preocupações que jamais entenderiam. Contudo, o custo ia além dos muros do palácio. Muitas concubinas enfrentaram destinos tristes quando seus imperadores faleceram. Eram sacrificadas, frequentemente enterradas vivas, para se unirem a seus mestres na vida após a morte. Quando os imperadores morriam, centenas ou até milhares de mulheres que nunca escolheram estar no palácio eram forçadas a segui-los na morte. Imagine a cena quando um imperador falecia e a ordem era dada para suas concubinas se juntarem a ele na morte. Mulheres que passaram anos esperando uma convocação que nunca veio, de repente recebiam seu comando final. Algumas eram informadas de que seriam enterradas vivas na tumba do imperador. Outras, que enfrentariam enforcamento ou seriam forçadas a ingerir veneno. As mais afortunadas poderiam receber a permissão para cometer suicídio em seus próprios aposentos, em vez de enfrentar uma execução pública. Pense em ser uma concubina de 20 anos que entrou no palácio aos 14, aguardou 6 anos por um reconhecimento do imperador e agora descobre que sua recompensa por lealdade é a morte. Nunca teve permissão para sair dos muros do palácio, nunca trocou um beijo, nunca gerou um filho, nunca aprendeu um ofício ou habilidade que pudesse sustentá-la fora dali. Toda a sua vida adulta foi dedicada à espera de um momento que nunca chegou. E agora, lhe dizem que seu único propósito sempre foi morrer quando o imperador falecesse. Esse sistema também gerou uma cultura de violência que se espalhou por toda a sociedade chinesa. A brutalidade casual do harém, as punições severas, as execuções, o descarte de seres humanos como objetos se tornaram práticas normalizadas nos mais altos escalões do poder. Essa normalização permeou todos os níveis da sociedade, criando uma cultura onde a violência contra mulheres não apenas era tolerada, mas esperada. Vamos explorar a narrativa do imperador Zhendai, que governou entre 1505 e 1521 d.C. Como o 10º governante da dinastia Ming, Zhendai ascendeu ao trono em 1505 e, cansado de sua vida cercada por concubinas, tornou-se obcecado pela existência de um cidadão comum. À noite, ele se disfarçava e visitava bordéis da cidade. Entretanto, isso não o impediu de acumular uma quantidade tão grande de concubinas que se diz que muitas morreram de fome, pois não havia comida suficiente para todas ou espaço para abrigá-las. Reflita sobre essa afirmação casual. Muitas morreram de fome por falta de alimento. Essas não eram apenas estatísticas em um registro. Eram mulheres com nomes, histórias e laços familiares, sequestradas de suas vidas e trazidas ao palácio, onde pereceram lentamente devido à superlotação. Imagine uma dessas jovens em seus últimos dias. Com apenas 18 anos, ela estava no palácio há 3 anos. Começou cheia de esperança, acreditando que, apesar das limitações, teria refeições e abrigo garantidos. Agora, debilitada pela desnutrição, suas roupas de seda caem em seu corpo magro. Ela ouve outras mulheres nas proximidades chorando de fome. As porções de comida foram reduzidas novamente, já que o imperador trouxe mais 100 mulheres e os recursos são escassos. Deitada em sua cama de seda, sem forças para se erguer, escuta o próprio estômago se retorcer, se perguntando se alguém notará sua ausência quando ela não estiver mais ali. Enquanto isso, o imperador se esgueira do palácio em busca de entretenimento em um bordel, pois o seu harém se tornou monótono. O contraste é chocante. Mulheres morrendo de fome dentro do palácio, enquanto o homem que as acumulou busca novas experiências nas ruas de Pequim. Isso não era apenas crueldade, era a culminação de um sistema que via as mulheres como objetos colecionáveis, em vez de seres humanos. Muitos historiadores atribuem a queda da dinastia Ming ao governo de Zhendai. Seu sucessor, Jia Jing,
se dedicou obsessivamente à busca de um elixir da vida eterna, acreditando que o ingrediente essencial seria o sangue menstrual de virgens. Assim, os recursos do império foram cada vez mais desviados da administração, defesa e bem-estar público, em prol das obsessões pessoais dos imperadores que tratavam seus súditos como meras ferramentas. Diante desse sistema aterrorizante, as mulheres desenvolveram estratégias sofisticadas de sobrevivência. Algumas, como a imperatriz da Aja Kirch, aprenderam a manipular as hierarquias, conquistando poder para si. Outras, como a consorte Jen, esforçaram-se para manter sua humanidade e individualidade, muitas vezes sacrificando suas vidas. Muitas apenas suportaram. Embora pudessem formar laços de amizade e alianças políticas, a competição pela atenção do imperador frequentemente atrapalhava esses relacionamentos. Em um ambiente projetado para rivalizar as mulheres por migalhas de atenção masculina, a amizade genuína se tornou uma necessidade para a sobrevivência emocional, mas também uma vulnerabilidade passível de exploração. Algumas mulheres encontraram formas de preservar fragmentos de suas identidades originais. Apesar das tentativas do sistema de apagar suas individualidades, mantiveram em segredo práticas religiosas de suas regiões, ensinaram dialetos e canções de suas aldeias e preservaram receitas familiares em conversas discretas. Esses pequenos gestos de preservação cultural representavam formas de resistência, maneiras de manter a ligação com as pessoas e os locais que foram obrigadas a deixar para trás. Outros optaram por métodos de resistência mais diretos. Além da famosa tentativa de assassinato do imperador Ji Jing, os documentos do palácio revelam vários atos menores de desafio. Mulheres que se negavam a se alimentar quando chamadas pelo imperador, que alteravam sua aparência para se tornarem menos atraentes, que espalhavam boatos ou divulgavam informações que ameaçavam a segurança do palácio. Esses atos raramente resultavam em liberdade, mas permitiam que as mulheres conservassem um certo grau de autonomia em um sistema que buscava torná-las completamente submissas. O impacto psicológico do sistema do harém se estendia muito além das paredes do palácio. Essas mulheres eram geralmente filhas de famílias nobres, educadas com a expectativa de casamento, maternidade e um papel social. Contudo, acabaram aprisionadas em um mundo onde seu principal valor era a capacidade de gerar herdeiros masculinos para um homem que talvez nunca viessem a conhecer. Imagine uma jovem de 15 anos, filha de uma próspera família de comerciantes em Guangzhou. Ela recebeu educação em literatura e música. Esperava-se que se unisse ao filho de outra família de comerciantes para gerenciar um lar e criar filhos que conheceriam os avós e cresceriam rodeados pela família extensa. Em vez disso, ela é escolhida para o harém imperial e levada a Pequim, onde passará o resto de sua vida cercada por estranhas, sem nunca mais degustar os pratos regionais de sua infância ou ouvir o dialeto de sua cidade natal. A perda de identidade era sistemática e intencional. As mulheres selecionadas para o harém recebiam novos nomes, roupas e papéis que pouco tinham a ver com suas vidas anteriores. Elas eram ensinadas a se comunicar no dialeto de Pequim, a preferir a culinária local, a adorar segundo os rituais imperiais, afastando-se de suas tradições familiares. O objetivo era eliminar tudo que as ligava às suas identidades passadas, substituindo por uma lealdade inabalável ao imperador e ao sistema do harém. As poucas que conseguiam atrair a atenção do imperador enfrentavam desafios psicológicos diferentes, mas igualmente severos: vigilância constante, a consciência de que qualquer palavra ou ato poderia resultar em punição ou morte, a pressão para gerar filhos
e o ciúme de centenas de outras mulheres. Isso criava um ambiente psicológico que poderia quebrar a maioria das pessoas. Pense na experiência de ser escolhida pelo imperador após anos de espera. Você finalmente é chamada para a cama do dragão, o momento pelo qual se preparou desde sua entrada no palácio. Mas ao invés de romantismo, ou mesmo uma simples conexão humana, você encontra um homem que a vê apenas como um objeto sexual e um meio de reprodução. Você desempenha suas funções na esperança de engravidar, ciente de que a gravidez pode elevar seu status, mas que dar à luz uma filha pode resultar em punição ou morte. Se você engravidar, os próximos 9 meses serão sob um escrutínio ainda mais rigoroso. Médicos da corte controlam sua dieta, suas atividades e seu estado emocional. Outras concubinas observam em busca de sinais de favor ou desagrado. As Sunix relatam cada uma de suas palavras e gestos. Você não é mais uma pessoa. Você é um recipiente para um herdeiro potencial, valiosa apenas pelo que pode gerar. O sistema do harém imperial chegou ao fim com a queda da dinastia Qing em 1912, mas seu legado persiste. A concubinagem na China foi banida com a ascensão do Partido Comunista Chinês em 1949. No entanto, traços desse antigo sistema ainda se fazem sentir no tratamento das mulheres na sociedade chinesa contemporânea e em diversas culturas ao redor do mundo, onde o valor feminino continua a ser frequentemente avaliado por meio de suas relações com os homens. O último imperador, Pui, era apenas uma criança quando essa prática chegou ao fim. Suas mães adotivas, as concubinas remanescentes de imperadores anteriores, tentaram preservar as tradições do passado em menor escala. A Lady Tatara e a consorte nobre imperial, Daja Jing, engajaram-se em um debate sobre quem deveria ocupar o papel de imperatriz. A consorte Wenjing apoiava Wan, enquanto Jing e o próprio Pui preferiam Wushu. Para a Lady Tatara, Wushu não possuía a beleza necessária para ser imperatriz e proveniente de uma família de classe inferior em comparação a Wan. Mesmo em sua condição reduzida, mesmo após a queda do império e o término oficial do sistema, essas mulheres mantiveram os padrões de avaliação e competição que marcaram suas vidas, ainda mensurando o valor de outras mulheres com base em beleza e origem familiar, competindo por influência sobre uma figura masculina e assim perpetuando o sistema que as oprimia. Isso revela um aspecto crucial sobre a sobrevivência dos sistemas de opressão. Eles não apenas dominam suas vítimas, mas as ensinam a reproduzir o próprio sistema. Mesmo com o colapso da estrutura de poder original, a Lady Tatara havia passado toda a sua vida adulta dentro do sistema do harém. Ela não conhecia outro modelo de como as relações entre mulheres deveriam ser. Quando teve a oportunidade de se desvincular desses padrões, ela os recriou em uma escala menor. O aspecto mais lamentável do sistema imperial do harém é quão intensamente ele foi romantizado na cultura moderna. As concubinas dos imperadores e os haréns são frequentemente glorificados em romances contemporâneos, escritos para um público feminino e ambientados em épocas passadas. Dramas de televisão e filmes retratam a vida no harém como algo glamuroso, repleto de trajes exuberantes e intrigas de palácio, focando no romance ao invés do abuso sistemático que afetou milhões de mulheres. Visite qualquer livraria na China, Coreia ou Japão, e você encontrará prateleiras repletas de histórias sobre concubinas astutas que conquistam o amor do imperador com sua inteligência e beleza. Sintonize na televisão e você verá dramas luxuosamente produzidos, onde atrizes em vestidos deslumbrantes competem pelo afeto imperial através de planos elaborados e declarações apaixonadas.
Essas narrativas se concentram nas raras mulheres que conseguiram ganhar poder dentro do sistema, ao passo que ignoram as milhões que sofreram e faleceram sem ser notadas. Essa romantização serve para ofuscar as experiências reais de mulheres reais. Ao nos concentrarmos na mulher ocasional que ascendeu dentro do sistema, negligenciamos as milhões que padeceram em silêncio. Ao ressaltarmos o luxo e a beleza da vida no palácio, esquecemos das mutilações, dos abusos, das mortes por afogamento e das torturas enfrentadas. Os registros históricos foram elaborados por homens e para homens, minimizando o sofrimento feminino e destacando o poder e as conquistas masculinas. Muitos detalhes sobre as experiências vividas pelas mulheres no harém se perderam ao longo do tempo, pois nunca foram considerados dignos de um registro mais aprofundado. Conhecemos os nomes dos imperadores e suas conquistas políticas, mas os nomes da maioria das mulheres que sustentaram seu poder permanecem desconhecidos. O que sabemos são apenas fragmentos de suas histórias. Um documento judicial que menciona uma execução, anotações de um viajante estrangeiro, um poema de uma concubina que sobreviveu por acaso. Esses fragmentos revelam um quadro de horror sistemático, mas são meros vestígios de uma realidade muito mais profunda que foi intencionalmente encoberta por aqueles que detêm o poder. Embora o sistema imperial chinês de harém tenha chegado ao fim há mais de um século, formas semelhantes de abuso sistemático persistem em diversas partes do mundo atualmente. Elas se disfarçam melhor e têm estruturas distintas, mas os princípios fundamentais permanecem intactos. A objetificação das mulheres, a utilização de sistemas hierárquicos que as colocam em competição, a normalização da violência contra elas e a concentração de poder nas mãos de homens que não enfrentam consequências por suas ações. Compreender o harém imperial chinês vai além de estudar a história da China. É desvendar como operam os sistemas de opressão, como se perpetuam ao longo das gerações e como moldam culturas inteiras. As mulheres que pereceram na Cidade Proibida morreram pelos mesmos motivos que muitas mulheres continuam a morrer hoje. Em sociedades que as reduzem a meros objetos, seu descarte torna-se uma possibilidade quando se tornam inconvenientes. Pense nas redes contemporâneas de tráfico que movem mulheres através de fronteiras nacionais para exploração sexual. Embora os métodos sejam distintos, a essência da estrutura é similar. Mulheres afastadas de suas famílias e redes de apoio, controladas pela violência e vigilância, obrigadas a competir entre si por um tratamento ligeiramente melhor, suas vidas desvalorizadas por homens que lucram com sua exploração. Ou observe as culturas corporativas em que as mulheres são valorizadas, principalmente por sua aparência e capacidade de agradar executivos masculinos, incentivadas a competir por promoções ao invés de se unirem por melhores condições, onde queixas de assédio ou discriminação são respondidas com retaliação, não com mudanças. Os mecanismos de controle podem variar, mas os padrões subjacentes se mantêm consistentes através de culturas e épocas. Isolam as mulheres de fontes de apoio, estabelecem hierarquias que recompensam a conivência com a opressão, normalizam a violência como método disciplinar e garantem que os poderosos não enfrentem consequências por seus abusos. No fim, o que mais me impressiona sobre o sistema imperial de harém chinês não é sua magnitude ou crueldade, mas a bravura das mulheres que se opuseram a ele. As 16 mulheres do palácio que tentaram assassinar o imperador Jajine sabiam que estavam escolhendo a morte, mas optaram por isso mesmo assim. A consorte Jen poderia ter se submetido ao silêncio exigido pela imperatriz da Aja Jaqi, mas decidiu falar a verdade ao poder, ciente do custo.
Essas mulheres merecem ser lembradas não como personagens românticas em dramas de palácio, mas como indivíduos reais que enfrentaram decisões impossíveis com coragem. Elas merecem que seu sofrimento seja reconhecido e não minimizado ou ignorado. Merecem que suas histórias sejam contadas com fidelidade, sem serem filtradas por sensibilidades modernas que tornam sua realidade mais aceitável. A coragem necessária para sua resistência é quase inimaginável. Quando as 16 mulheres do palácio decidiram assassinar o imperador Ji Jing, sabiam que o fracasso significaria não apenas suas próprias mortes, mas também a tortura e execução de suas famílias. Elas estavam cientes de que o sucesso provavelmente também resultaria em suas mortes. Golpes de palácio raramente poupavam os assassinos, mesmo os bem-sucedidos. Entretanto, elas decidiram agir de qualquer maneira, pois atingiram um estágio em que continuar vivendo nas condições que enfrentavam era mais insuportável do que aceitar a morte. Pense um pouco sobre o que leva alguém a essa decisão. Que nível de desespero diário, que quantidade de atrocidades vistas, que profundidade de violação pessoal poderia levar alguém a optar por uma morte torturante em vez de seguir vivendo? Essas mulheres não estavam simplesmente reagindo em um momento de fúria. Elas planejaram sua tentativa de suicídio por semanas ou até meses, o que indica que passaram esse tempo cientes de que estavam escolhendo a morte, enquanto suportavam as circunstâncias que tornavam a morte uma opção mais atraente que a vida. A bravura da consorte Zen era distinta, mas igualmente impressionante. Ela sobreviveu no sistema do harem tempo suficiente para se tornar a favorita do imperador. Ela alcançou o mais alto status disponível a uma mulher naquele sistema, exceto pela posição de imperatriz. Poderia ter preservado essa posição mantendo-se distante da política, focando apenas no relacionamento pessoal com o imperador, mas optou por usar sua influência para apoiar reformas que beneficiariam o império, mesmo ciente de que isso a tornava um alvo da imperatriz da Ajuki. Quando Kixi lhe ordenou que tirasse a própria vida, a consorte Zen se negou e, em vez disso, usou seus últimos momentos para pleitear pela permanência do imperador em Pequim para negociações com potências estrangeiras. Mesmo diante da morte, escolheu colocar os interesses do país acima de sua própria sobrevivência. Esse tipo de coragem moral é extraordinário em qualquer situação, mas é especialmente notável vindo de alguém moldado por um sistema que visa anular o raciocínio ético e exigir total obediência. Ao caminhar pela cidade proibida hoje, você verá turistas tirando selfies nos pátios onde mulheres foram brutalmente torturadas. Encontrará lojas vendendo romances sobre intrigas do harem e ouvirá guias discorrendo sobre as maravilhas arquitetônicas e tesouros artísticos. Mas se você souber onde olhar, ainda poderá ver o poço onde a consorte Zen se afogou, as paredes que aprisionaram milhares de mulheres e as câmaras onde crianças foram mortas para sustentar o sangue. Os edifícios são belos, mas também são testemunhos de um horror sistemático que perdurou por mais de 2000 anos. O poço onde a consorte Zen encontrou sua morte ainda permanece, coberto por uma laje de pedra com uma pequena placa que o designa como um local histórico. Os grupos turísticos param ali por alguns minutos, enquanto os guias compartilham os fatos mais básicos. Uma concubina foi lançada neste poço em 1900. Em seguida, seguem admirando a arquitetura do próximo edifício. Os turistas tiram fotos e comentam sobre a pequena abertura do poço, como seria impossível sobreviver a uma queda nele. O que não discutem é como foram os últimos momentos da consorte Zen. Não imaginam suas mãos se arrastando contra as paredes de pedra enquanto ela descia. Seu último olhar ao céu antes que a água a envolvesse,
a consciência de que estava morrendo por se recusar a permanecer em silêncio. Eles não consideram que aquele pequeno buraco no chão foi o mundo inteiro de alguém em seus últimos instantes de vida, que uma vida humana se extinguiu ali em meio ao terror e à escuridão, acreditando que a verdade era mais valiosa que a própria sobrevivência. Os edifícios da Cidade Proibida são preservados como Patrimônio Mundial da Unesco, resguardados por sua relevância arquitetônica e histórica. Entretanto, não existe uma proteção equivalente para a memória das mulheres que enfrentaram sofrimento e morte dentro dessas estruturas. Suas narrativas são relegadas a notas de rodapé, meras curiosidades ou românticas engenhosidades, ao invés de serem reconhecidas como realidades históricas que merecem um exame profundo e uma lembrança constante. O mais obscuro segredo do harém imperial chinês não foi um ato isolado de crueldade, mas sim a forma como o sistema convenceu a sociedade de que tudo aquilo era normal, natural, até mesmo belo. O sofrimento feminino se transformou em entretenimento, suas mortes se tornaram meras referências, e suas vidas, adornos na narrativa do poder masculino. Essa normalização pode ter sido a maior conquista do sistema e seu legado mais traiçoeiro. Quando o horror se torna comum, a violência é esperada, e o sofrimento humano é visto como um custo natural para manter o poder, sociedades inteiras se tornam cúmplices na perpetuação da opressão. O funcionamento do harém imperial dependia da colaboração de milhões, além do imperador e sua corte. Pais eram obrigados a entregar suas filhas para os processos de seleção imperial. Funcionários locais organizavam e supervisionavam essas seleções. Comerciantes forneciam seda, alimentos e bens de luxo necessários para a operação dos haréns. Guardas impunham os limites que mantinham as mulheres cativas. Serventes realizavam as tarefas cotidianas de vigilância e controle. Médicos examinavam os corpos das mulheres, certificando-se de sua aptidão para o uso imperial. Artistas criavam pinturas e poemas que apresentavam o sistema sob uma luz romântica, desviando o olhar de sua verdadeira brutalidade. Cada uma dessas funções exigia que as pessoas participassem de abusos sistemáticos, enquanto se convenciam de que estavam servindo a um bem maior: a glória imperial, a tradição cultural, a estabilidade política, a prosperidade econômica. O sistema prosperava porque oferecia a todos uma justificativa para sua participação, permitindo que evitassem confrontar o custo humano de suas ações. É assim que os sistemas de opressão perduram através das gerações, não apenas pelas ações de alguns vilões evidentes, mas pela cumplicidade de indivíduos comuns que encontram formas de justificar sua participação em sistemas que sabem causar dor. O harém sobreviveu por mais de 2000 anos, porque milhões decidiram mantê-lo em vez de resistir. Hoje, ao narrarmos as histórias do harém imperial, temos uma escolha. Podemos continuar a romantização que serve para ocultar a verdade, ou podemos honrar as mulheres que sofreram ao contar suas histórias de maneira autêntica. Podemos reconhecer que beleza e horror podem coexistir, que maravilhas arquitetônicas também podem ser monumentos ao sofrimento humano. As 16 mulheres que tentaram assassinar o imperador Jia Jing naquela noite de 1542 d.C. estavam cientes de que lutavam contra mais do que um homem, mas contra um sistema. Elas podem ter perdido essa batalha, mas sua bravura ressoa através dos séculos. A consorte Jen sabia que falar a verdade sobre a reforma lhe custaria tudo, mas ainda assim se pronunciou. Sua voz foi silenciada em um poço, mas o fato de ter se manifestado é um testemunho da dignidade humana diante de circunstâncias adversas. Essas mulheres não conseguiram escapar da Cidade Proibida em vida, mas suas histórias podem transcender as formas limitadas que escolhemos para recordá-las.
Elas merecem mais do que serem reduzidas a fantasias românticas ou a meras notas de rodapé na história. Elas devem ser lembradas como mulheres que enfrentaram horrores sistemáticos com uma coragem impressionante, demonstrando que mesmo os sistemas de controle mais poderosos não conseguem apagar o espírito humano. As imponentes paredes da Cidade Proibida ainda se destacam em um vermelho e dourado vibrante sob o sol de Pequim. Anualmente, milhões de visitantes se maravilham com sua beleza e mergulham na rica história imperial da China. Contudo, as mulheres que viveram e morreram nessas paredes, aquelas que optaram pela resistência, mesmo sabendo que isso poderia significar a morte, agora têm suas histórias liberadas das distorções do romantismo e das conveniências políticas que as ofuscaram por séculos. Sempre que a verdadeira narrativa do harém imperial é contada, a prática dos pés atados, as colheitas de sangue, as tentativas de assassinato e os afogamentos, a bravura e o horror, e a desumanização sistemática que afetou milhões de mulheres, aquelas 16 que tentaram estrangular o imperador Jia Jing, conquistam uma pequena vitória. Quando alguém se recusa a idealizar a vida no palácio e, em vez disso, reconhece a realidade das experiências femininas, a voz da consorte Jen ressoa novamente daquele poço na Cidade Proibida. Sua resistência vive em nossa determinação de não esquecer, em nossa busca pela verdade ao invés do conforto, e em nosso respeito pela coragem dessas mulheres diante de situações extremas, que merece ser celebrada ao invés de ocultada por belas mentiras. O império que as submeteu já não existe, mas a coragem delas perdura, um testemunho do poder da dignidade humana, mesmo em face da opressão total.